Olá, Fera GGE, sou o professor Jorge Bandeira, vim fazer alguns comentários sobre a prova de Física do Vestibular da Federal 2014. Bem, a prova traz 50% da parte de mecânica, parte trabalhada nos primeiros anos, 12,% da prova vem com a parte de termologia, 6,25% da prova vem com a parte de ondulatória, né? Já que ano passado a gente teve 12,5% da parte ondulatória, esse ano já deu uma queda. A parte envolvendo eletrodinâmica e magnetismo vem com 25% da prova. E a parte de moderno vem na última questão, na 16ª questão, com 6,25%. Né? Ou seja, isso foi apenas uma questão muito fácil, um VOF tranquilo para o Fera GGE acertar tranquilamente. A prova não teve questões complicadas, né? Vieram naquele nível de questões trabalhadas em sala de aula. A primeira questão, normalmente uma questão de ordem de grandeza, só que dessa vez envolvendo a parte de eletrodinâmica. Então, corrente elétrica, fluxo de elétrons, e perguntava uma ordem de grandeza do número de elétrons envolvidos nesse transporte de elétrons, né? Por isso, questão tranquila, apenas lembrar da equação de corrente elétrica, carga elétrica, em função do tempo. A segunda questão, creio eu, que foi uma questão mais tipo pegadinha para o aluno um pouco desatento. O Fera GGE trabalhamos essa questão um dia antes no plantão, que trata sobre velocidade média, particularmente velocidade média vetorial. Aqui ele vai dar um trajeto, vai dar todas as medidas possíveis, mas o Fera GGE, atento, sabe que velocidade vetorial, a gente precisa do ponto inicial, do ponto final, da distância, da menor distância entre os dois pontos. A terceira questão traz um gráfico, em que a gente vai ter que trabalhar área de figura. Então a gente vai ter um gráfico, velocidade em função do tempo, tirar a área, coisa tranquila, questão muito tranquila, trabalhada também no plantão no dia anterior e no decorrer do ano. A quarta questão, uma questão envolvendo a segunda lei de Newton, não é? Então, força resultante, massa vezes aceleração. Questão tranquila, dá para a gente também, a questão deu para a gente uma equação horária da posição, a gente só precisava extrair o valor da aceleração, colocar na fórmula a segunda lei de Newton e a questão rapidamente era resolvida. A quinta questão traz impulso e quantidade de movimento, mais especificamente conservação da quantidade de movimento. Ele pede uma velocidade após 4 segundos. Como é uma questão que não envolve atrito, então a gente pode desconsiderar todo tipo de atrito. Então a gente sabe que após o impulso que um patinador vai fazer no outro, a velocidade fica constante. Então, sexta questão, uma questão sobre conservação de energia mais lançamento oblíquo. Pedir a velocidade lá no ponto final e a partir da velocidade a gente teria que decompor na direção horizontal. Fácil, fácil. A sétima questão, uma questão para pensar só um pouquinho mais, não nada, nenhuma dificuldade, uma questão envolvendo energia potencial gravitacional. A oitava questão já traz um assunto típico de vestibular da Federal, que vai envolver força centrípeta com força de atrito, né? Então, uma questão facilmente, o Fera GGE conseguiu acertar essa questão sem muitas dificuldades. Nona questão, a questão de estática, envolvendo força elástica, empuxo, força gravitacional. Temos dois esquemas, três equações facilmente resolvidas. A 10ª questão é uma questão simples de lei geral dos gases. Apenas regra de 3 resolvia essa questão. Uma transformação isobárica. Visualmente dava por Fera perceber isso sem fazer grandes contas. A 11ª questão, uma transformação termodinâmica no sentido anti-horário. Não é fechada, é aberta, mas apenas tirando a área da figura e logo após escrevendo a primeira lei da termodinâmica, o resultado sairia sem grandes complicações. A 12ª é um assunto que não cai já há um bom tempo, a parte de polarização. A gente precisaria lembrar que a componente do campo elétrico seria a componente horizontal. Precisaríamos apenas do módulo do campo elétrico multiplicado pelo cosseno do ângulo formado com a horizontal.
13ª questão, uma questão muito fácil de circuitos elétricos. De circuito elétrico com chave. Então temos amperímetro, voltímetro. Então, questão tranquila, trabalhada, inclusive no plantão do dia anterior. A 14, questão 14ª, uma questão de elétron entrando na região do campo magnético. Tranquilo, uma equaçãozinha, a equação do raio, massa, velocidade, dividido por carga, vezes o campo, sem problema algum. 15ª questão, VOF, também envolvendo mais uma vez uma questão de carga elétrica, né? Campos elétricos. 16ª questão, envolvendo teoria da relatividade restrita, né? Uma questão tranquila do VOF. E, como a gente pode ver, essa prova não teve grandes complicações, né? Sucesso para o Fera. O Fera com certeza conseguiu fazer uma boa prova de física. Abraço, até lá.